Glória a Deus, paz seja convosco. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus com você, 24 horas. Você já recebeu? Sabe que Deus está aí com você? Em Atos dos Apóstolos, lá no 1, Jesus veio, Jesus voltou, Jesus ressuscitou, voltou, ficou 40 dias com os discípulos ensinando sobre isso e depois subiu. Ele só falou sobre isso, sobre a presença do Espírito Santo, para que eles pudessem orar, para que eles pudessem curar, libertar. Ele ia deixar a presença do Espírito Santo aqui com eles. E aí ele ordenou que eles fossem para Jerusalém, em Atos dos Apóstolos 1, você vai encontrar essa passagem, e aguardassem. E aí ele subiu para o Pai e os discípulos foram para lá. Foram em média de 120 pessoas para lá aguardar. E aí ficaram lá orando e esperando. No 14, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Aguardaram com oração e súplica. Você precisa se colocar na posição que está escrito. Não é de qualquer jeito que a gente consegue servir a Jesus. Falar, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, do meu jeito, né? Muita gente fala assim, do meu jeito, do jeito que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe. Ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Sim, todo mundo acredita em Deus, mas do seu jeito, né? João, lá no João, ele vai me falar para nós, João 7,38, ele vai dizer para nós, aqui ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O que está falando aqui para nós? Que a gente tem que crer em Deus, crer em Jesus, do jeito que está escrito aqui, como diz as Escrituras, para que sim possamos fazer esses milagres, para que sim, por onde a gente passar, a presença nossa faça a diferença. Se é numa casa que você aluga, a casa vai ter uma luz. Se é na igreja, quando você fala, quando você ora, quando você louva, quando você ora por alguém, vai haver uma luz, vai haver uma cura, vai haver uma restauração, a pessoa vai crer. O Pedro, discípulo de Jesus, que negou Jesus 3 vezes. Depois desse dia, quando o vento impetuoso, apóstolo 2, diz assim, no Atos 2, 1, diz assim, ó, cumpriu-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. E aqueles que estavam na casa receberam a presença do Espírito Santo. E aí falaram em línguas, pularam. É maravilhoso. E o Pedro, aí nasceu naquele dia o Pedro pregador, o Pedro que ia fazer milagres acontecer, porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E aí, lá no 14 do 2 mesmo, Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Judá e em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo da 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos, todas as minhas servas. Naquele dia profetizarão. Eu farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá
perderá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glória a Deus! Mas é de qualquer jeito? Aí você volta lá no João. Eu acredito em Deus, eu acredito, eu creio, todo mundo crê em Deus, mesmo aquele que diz que não crê em Deus quando está morrendo, chama por Deus. Mas como está nas Escrituras, João diz isso para mim e para você, é o próprio Jesus falando, que você tem que crer como está nas Escrituras, não é de qualquer jeito. Nem tudo que eu aprendi eu tenho que praticar. E muitas das coisas que eu pratiquei porque eu aprendi. Está na hora de eu rever. Está na hora de eu rever. Porque para isso estamos pregando o Evangelho, para que você leia a Bíblia, para que você não se deixe enganar pelo que você aprendeu, para que você reveja aquilo que você aprendeu. Leia as Escrituras e veja se está escrito. Porque se está escrito, sim, você tem que fazer. Se não está escrito, não, você não pode fazer. João diz assim para nós no 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva sairão do seu ventre. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Como é lindo servir ao Senhor, seguir os mandamentos dele como está escrito. E por onde você passa, a luz do Senhor está contigo. Onde você chega, a luz do Senhor brilha, porque é o próprio Deus que está andando com você em espírito. Deus, ele é espírito. E ele deixou o espírito dele para a gente andar com ele, para a gente pregar a palavra, para a gente abençoar vidas, pessoas, para a gente colocar, onde a gente colocar nossa mão, seja abençoado, porque Jesus está conosco, o Espírito dele está conosco. Amém? Se você crê em Deus de qualquer jeito, do jeito que aprendeu, de qualquer jeito, eu creio, mas é de qualquer jeito, sem reverência, sem saber realmente quem é ele, sem tê-lo conhecido, vai na Escritura que ele vai se apresentar para você e você vai ver que diferença que isso vai fazer na tua vida. O Espírito Santo vai falar mais. Leia as Escrituras. Leia Atos 1, Atos 2 para entender sobre o Espírito Santo. Vai lá em João para entender sobre batismo com o Espírito Santo, que o próprio Jesus ia batizar-nos. Vai ler as Escrituras e ver como é que você tem que se comportar. E o Espírito Santo vai te falando. O Espírito Santo vai se aproximando, vai abrindo a sua mente, vai abrindo os seus tampão dos seus olhos. E você vai ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração. E que você realmente queira entender isso. Que você realmente vá procurar nas Escrituras. Jesus te abençoe. O Espírito Santo fale mais. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu só quero que você entenda. Eu só quero que você seja feliz e receba essa bênção que é ter Jesus ao seu lado. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do nosso Senhor. Curte aí, compartilha, inscreve-se no canal. Louvado seja Deus.